dos problemas. Doutora Ivone Zegger, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo, por estar aqui conosco. Pergunta que não falta, hein? Pra variar, né, Olga? Gente, eu fico impressionada eu com também. o tanto de dúvida, de pergunta. E saber quando a gente responde aqui, a gente acaba respondendo para várias pessoas, né? Vamos lá. Vamos. O João Paulo está perguntando o seguinte. Ele paga a pensão desde 2001. Quando as filhas ainda eram menores. Eu paguei faculdade para elas, já se formaram, estão trabalhando. E a pergunta é o seguinte, eu devo continuar pagando pensão para as minhas filhas e para minha ex-esposa? Então, é alguma coisa que eu sempre comento com você, Olga. A pensão dos filhos e pensão para ex-esposa ou ex-marido, tá? Vamos lembrar que hoje você tem essa a mulher também possibilidade. paga pensão A mulher pros também homens. paga pensão. Isso tem que ficar muito bem definido no processo, no acordo, no processo judicial. Tem que ficar definido o que será pago a ex e o que será pago às filhas. E outra, até quando? Com que idade? Porque o que acontece? Se você não define a data, a rigor, com a maioridade, aos 18 anos, encerra. Entretanto, você não pode encerrar porque você quer. Ah, bom, fez 18 anos, está encerrado, acabou. Não. Você precisa ir ao judiciário, pedir a exoneração para, então, a filha, no caso, ser convidada a comparecer à audiência e ela vai ter que responder se Pronto. precisa ou não, não precisa. Então Tá? você precisa não só cessar o pagamento, Não mas pode, hein? Não pode. senão vai pode até preso. o Cuidado. fórum e resolve, Resolve lá. Tá bom? Vamos responder agora ao João. Um beijo pra você. Meus pais fizeram uma poupança em conjunto, mas meu pai faleceu. Qual o direito que os dois filhos do casamento anterior do meu pai têm sobre esse dinheiro? Os filhos, né, Olga, como a gente sempre comenta aqui, filhos são todos iguais. Seja desse casamento, do casamento anterior, filho adotado, filho de inseminação artificial, não importa. Todos os filhos têm os mesmos direitos. Portanto, os filhos do casamento anterior terão os mesmos direitos que você, João. Filhos sempre têm direito. Sempre e de forma igual. Você sabe por que muita gente confunde, Olga? Antes dessa na nossa Constituição e no Código Civil anterior, filhos que não eram filhos do casamento, filhos naturais, filhos adotados, o que fosse, eles tinham direito a metade da herança que o pai reconhecido deixasse. Então isso ficou na mente das pessoas, só que não é verdade. Mas isso mudou. Isso Aliás, tem mudou uma pergunta, em cima dessa completamente. pergunta do João, Sim. tem a pergunta da Jéssica que diz o seguinte, eu sou adotada. Eu tenho direito, é bem interessante, nunca tive uma pergunta dessa. Eu tenho direito à herança dos meus pais biológicos? Ah, bom, agora mudou um pouco de figura. Jéssica, quando você é adotada, se você é adotada formalmente como manda a lei, os seus pais biológicos, na sua certidão de nascimento, não existem mais. Eles não existem. Quem figura na certidão de nascimento são seus pais que adotaram você. Se foi uma adoção à brasileira, uma adoção... Aquela das antigas. Provavelmente seus pais biológicos continuam constando da certidão de nascimento e, portanto, você teria direito à herança deles. No caso de uma adoção formal, normal, estabelecida com o nome dos seus pais adotivos na certidão de nascimento, você não tem direito à herança dos seus pais biológicos. Que interessante somente isso. Dos seus pais Se constar, adotivos. então, na certidão de nascimento do adotado o nome dos pais, tem direito. Se não, não tem direito. E outra coisa, Olga, muito interessante. Hoje existe no judiciário a questão da socioafetividade. Então, hoje nós temos pais, por exemplo, que dão nome aos filhos que não são filhos dele. Isso. E depois descobre-se que tinha um pai adotivo, um pai biológico. Muito bem. O que acontece? Vai atrás do pai biológico, ele reconhece e o judiciário tem aceitado que se coloque o pai de ambos. Vamos responder ao Júlio César. Um beijo para você, obrigada pela audiência aí. Minha mãe teve 3 filhos. Um deles faleceu ano passado e deixou um filho, portanto, neto da minha mãe. Esse neto tem direito à herança? Júlio César, o neto só terá direito à herança
se o pai, que era herdeiro, que seria o herdeiro que morreu, está falecido, como é o caso. Se ele faleceu, quem representa este filho falecido é o neto, e é o teu caso. Provavelmente você herdará junto com os outros filhos da pessoa que faleceu. Você representará, no caso, se você é o único filho, você representará exclusivamente. Não, são dois. Então, porque são dois. Eram 3 irmãos. Um Perfeito. faleceu, ficaram 2. E o filho de quem faleceu. Ok, então você entendeu? O filho sempre representa aquilo que nós chamamos do pré-morto. O filho, para herança, ele representará aquele pai, no caso, que faleceu em relação aos avós. Eu e a minha mulher nos separamos, mas ainda não nos divorciamos. E não tivemos audiência. Tenho 2 filhas que são a minha paixão, diz ele. De quem é o direito da guarda até que saia a decisão? Queria ver as minhas filhas, porém a minha esposa diz que a guarda é dela até segunda ordem. Também não é assim que funciona, gente. O que acontece? Quando você está num processo de separação, o que o seu advogado vai fazer? Ele vai pedir antecipadamente já a questão da guarda, com quem vai ficar provisoriamente a guarda, ele vai definir provisoriamente alimentos, no caso para suas filhas. Então, isto, através de uma liminar, de um pedido antecipado, o juiz ele vai determinar, num primeiro momento, com quem fica a guarda, essa pensão alimentícia para quem é, quanto é, e em seguida o processo, dando continuidade, estas coisas ficam definitivamente definidas. Agora, só a expressão da sua ex-companheira de que vão ficar comigo e está encerrado, não é bem assim. Consulte e fale com o seu advogado. Vamos responder a Dioneia. Meu ex-marido não recebe salário fixo e tem meses que ele não recebe nem a metade do que a justiça disse para ele pagar. Ele é presente, adora o filho. O que nós devemos fazer para ele não ser preso ou diminuir a pensão? O que acontece? Ele só será preso se você ingressar no judiciário e solicitar o pagamento de pensão. Se ele não puder pagar, uma das questões, uma das condições é a prisão civil. Outra coisa que pode acontecer, evidentemente, se ele não paga, o juiz pode determinar, a pedido do seu advogado, pode determinar o levantamento do FGTS, pode até, em muitos casos, evitar com que ele possa sair do país. Então, eles seguram o passaporte, carteira Mas de ela habilitação. está tendo compreensão aqui porque sabe que ele está numa dificuldade, né? Sabe que está. E realmente vai preso e vai fazer o quê? Daí vai ficar pior ainda, né? E aí vai ficar pior. Eu só estou dando mais ou menos uma concepção para vocês entenderem que estas coisas são possíveis. Neste caso, se você... Dioneia, se você não acionar a justiça, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se você deixar como está, tá tudo certo. Vai ficar tudo certo. A Cláudia diz o seguinte: eu estou doente, muito doente, porém estou lúcida. Eu posso fazer um testamento para deixar meus bens para os meus netos? Não quero deixar nada para os meus filhos. Cláudia, veja só. Você está doente, provavelmente a sua cabeça está boa. Se você fizer um testamento, lembra, como você tem herdeiros necessários que são, em primeiro lugar, os seus filhos. Você não pode não deixar 50%, como a lei determina, para os seus filhos. Portanto, se você desejar fazer um testamento, você pode fazer. Portanto, só sobre 50%, que é a sua parte disponível. 50% você deixa para os seus netos. Deixa para os netos. O restante vai não ficar vai para ter os seus jeito. filhos. Vai ficar para os filhos, minha jeito. linda Cláudia, não tem como. Vai ficar 50%. Vamos lá, pergunta, sou gay, eu e meu marido na época adotamos uma menina de 3 anos, nos separamos. Quem tem o direito de ficar com a guarda monoparental antes do julgamento? Se meu filho ficar comigo e não com meu ex-companheiro, eu tenho de pagar pensão? Bom, antes de mais nada, é uma situação, Olga, que nós não sabemos, mas acreditamos que este filho esteja registrado em nome de ambos. Porque se não estiver registrado, que é muito comum, quando você tem só registra o nome casais de um do mesmo sexo, registra só a paternidade ou a maternidade em nome de um, o que vai acontecer? É filho daquele que está registrado. O outro não teria direito. Então, essa já é uma questão que a gente vai resolver. Está falado.
Fiquei 20 anos pagando pensão para uma criança de uma ex-namorada que garantiu que a menina, era minha filha. Conheci quando era apenas bebê. Depois de tanto tempo, descobri que a criança não é minha filha. Eu vou ser ressarcido? O que é que eu faço agora? Que situação, hein? Deixa eu contar uma coisa para você. Essa questão de ser ressarcido daquilo que você provavelmente pagou de pensão alimentícia espontânea ou deu para essa criança, não. Você não será ressarcido. Por quê? Porque você espontaneamente deve ter dado à paternidade o nome a essa filha. Você veio a saber que ela não é sua filha por N motivos, mas isso não vai fazer com que você tenha direito a ser ressarcido. Entretanto, a justiça está aí. Você pode, se sentir tão magoado ou ofendido, você pode solicitar uma indenização para a mãe dela. Vê lá o que você vai fazer. O Antônio está perguntando o seguinte: eu pago para minha ex-mulher e minha filha de 5 anos um absurdo de pensão. Ela está prestes a se casar. Devo continuar pagando? A ex. Bom, se ela está prestes a se casar e se casa, evidentemente, esse é um dos fatores com os quais você pode ingressar no judiciário e dizer: olha, minha ex-mulher, que recebia uma pensão alimentícia minha, ela está casada agora, portanto, ela não tem mais a necessidade. Vamos lembrar que pensão alimentícia, eu vou repetir, é necessidade de quem precisa, possibilidade de quem paga. Mas se ela está casando, provavelmente não precisa mais e você pode parar de pagar, mas tem que ser judicial. Os homens aqui hoje estão enlouquecidos tentando resolver os problemas, né? Agora é o Jorge. Ele também diz que paga um absurdo de pensão para ex-mulher, porém, além disso, ele paga escola, roupa, plano de saúde, remédio quando necessário, presentes, transporte escolar. É isso certo, doutora? Bom, Jorge, se você paga isso tudo, é porque muito provavelmente na ação de separação, de divórcio que você fez, foi acordado que você pagaria todos esses itens. Se você diz, não, mas eu estou pagando espontaneamente. Jorge, sabe o que vai acontecer? Se você levar o caso ao judiciário, o juiz vai perguntar para você o seguinte: bom, se você pagou espontaneamente esses valores, você demonstra que você tinha condições. Então vai ser difícil você parar de pagar. Então, tudo que você fizer, toma muito cuidado. Mas é passível de uma boa conversa. Uma conversa sempre. O diálogo é a primeira etapa de tudo. Okay. Caso não for possível, vamos para o judiciário e vamos tentar nos entender. Tá? Vamos responder ao Orlando, que diz o seguinte: quando nos separamos, a guarda do meu filho ficou com a avó, mãe da minha ex. Opa. Porque nós dois estávamos sem emprego na época. Hoje eu estou estruturado e posso bancar e ajudar na criação do meu filho. Não diz aqui a idade. Eu posso reivindicar a guarda? Pode. Isso acontece muito. Muitas vezes o casal realmente não tem condições, ou a mãe ou o pai, enfim, e deixam com um parente mais próximo, no caso a avó. Isso é comum. Portanto, acontece o seguinte: você se sente em condições, de toda forma, você precisará ingressar no judiciário, mostrar os motivos pelos quais atualmente você pode, e vamos lembrar que a avó também já está acostumada com esse seu filho. Então, você pode ter problemas, mas você tem direito. Tem direito, Você sim. é o pai. Doutora Ivone Zegger, que escreve livros também, perguntas e respostas aqui, de todo jeito a gente entende. Onde é que as pessoas encontram seus livros? Qualquer livraria tem. Pela internet. Pronto. E outras. São livros extremamente Muito simples fácil. e Qualquer fáceis. pessoa, não precisa fazer direito para entender. Não. @Ivone Zegger, escreve Ivone Zegger, para você acioná-la aí pelo Instagram e ela responde, viu? Eu respondo. Responde. Ouça, eu respondo. Obrigada, minha Obrigada linda. a Uma você. boa tarde para Obrigada você. a vocês Muito todos. bem. Obrigada. Muito bem.